Boa tarde, Stout. Boa tarde a todos. Quem está no YouTube de GZH vai ver que eu estou no clima natalino, apesar de ser final de outubro. Não, olha aqui, ó, tô no meio das árvores de Natal, dos pisca-piscas, papais noéis. Eu estou totalmente no clima de Natal. A gente tá numa loja que é ornou bem, né? Porque a Kathleen é branca, eu ia dizer, é muito clara. Tá angelical, né? Tá angelical. E essa é uma decoração que eu acho muito elegante, que é a decoração dourada, né? A árvore de Natal toda dourada. Prateada, dourada branca. E prateada. Não é aquele vermelho que é clássico, tradicional, que é belíssimo também, mas o dourado é elegante, é sofisticado. Achei muito bonito, Kathleen. Ó, a Mari já vai ser cliente, então, da Casa das Cestas. Eu tô aqui numa parte, o segundo andar inteiro da loja já está com decoração de Natal. Eles estão bem naquele limbo do comércio, que é o Dia das Bruxas, o Halloween. Então, o primeiro andar tá cheio de caveira, teia de aranha e aquelas coisas. E aí tu sobe pro segundo andar e chega aqui nesse clima natalino, que é da onde eu tô falando nesse momento. Essa é a parte dourada, que agradou a Mari. Mas a gente também tem outros aspectos. Vou dar um giro aqui pro pessoal ir acompanhando, que é o clássico aquele do vermelho, que é o tradicional de Natal. E aqui o pessoal pode ver que tem outros elementos, não só o Papai Noel, como o Mickey, personagens famosos das crianças como o Stitch. Eles estão sendo incorporados nessa decoração e é um jeito dos comerciantes trazerem um pouco desse lúdico e tentar inovar na decoração. Decorações que já estão disponíveis desde a metade de setembro. Essa loja que fica aqui no bairro Navegantes, na capital, na Zona Norte, eles começaram a vender 14 de setembro. Nossa. Então não era impressão tua não, Mariana. Começa cedo mesmo. É muito cedo. A venda da decoração. Exato, e a gente vai explicar um pouquinho, né? Nós fomos atrás das entidades do comércio, o Cindy Lojas, CDL Porto Alegre, a FEComércio, e eles explicam que realmente tem esse movimento de já criar essa atmosfera do consumo afetivo, porque o Natal é uma data que muita gente gosta, que tem muitas memórias, que se tem esse gosto de decorar a sua casa, de trazer esse clima natalino. Então, já se antecipar para garantir os melhores produtos, e aqueles que se antecipam conseguem, às vezes, os melhores descontos. É o caso dessa loja aqui, que eles prometem vantagens para quem faz a compra antecipada, e também a questão dos sites internacionais. Algumas entidades falaram que com a possibilidade das pessoas comprarem nesses sites internacionais, os comerciantes também viram como uma estratégia já antecipar e já ter isso à disposição do consumidor. Então o entendimento é de que como tem esses sites que vendem muito mais barato, os comerciantes se antecipam para aguçar o desejo dos consumidores pelos itens de Natal, é isso? É isso, e a gente se empolga, né? Porque fica aquela musiquinha no ar, a árvore de Natal, até alguns cheiros característicos, assim. Tem algumas lojas que apostam nessa coisa da nostalgia de mexer com o consumidor. E a gente vai falar um pouquinho com a proprietária da Casa das Cestas, que é a Karine Wickert. Ela vai contar um pouquinho para nós sobre essa estratégia. Tu me disse, Karine, que vocês começaram no dia 14 de setembro e pro ano que vem vocês já querem começar mais cedo ainda? Boa tarde. Boa tarde a todos que estão nos escutando e nos vendo também, né? Sim, a nossa estratégia pro ano que vem é começar ainda mais cedo, porque a gente já sente uma procura muito grande, muito forte agora na metade de setembro, que é quando a gente consegue disponibilizar os produtos. Então, ano que vem para 1º de setembro no lançamento, em função da procura das pessoas, de quererem ter a decoração cada vez mais cedo em casa, de querer curtir esse momento em família cada vez mais cedo. O vermelho é o campeão de vendas porque eles têm vários setores. Aqui tem árvore azul para os gremistas também. Tem o marrom, que é uma tendência que apareceu muito na moda, em outros itens esse ano. Vocês tentam ficar antenados a tudo isso? Sim, existem muitas cores, o rosa, o azul, o prata, o dourado, mas o vermelho não adianta, né? É imbatível, como primeira árvore, ou então, depois das pessoas fazerem um revezamento entre as outras cores, elas sempre voltam pro vermelho, que é a cor do Natal. Kathleen? Quem é esse cliente? Fala, Mariana. Não, pode perguntar, depois eu quero emendar uma pergunta, mas pode tocar a tua primeiro. Tá, Mari tá muito empolgada lá no estúdio também, ela vai fazer uma pergunta, mas eu ia te perguntar, quem é o cliente que se antecipa? É o comerciante que precisa decorar o seu espaço? É alguém que tem a sua casa, o cliente físico que a gente chama? Quem é o público de vocês que é o antecipado? Embora a gente tenha muitos comércios e fotógrafos, lojas que se antecipam para poder oferecer esses produtos natalinos no seu local, ainda a pessoa física, o cliente que quer na sua casa, ainda é a grande maioria. É aqueles apaixonados por Natal, que estão investindo numa decoração bonita e querem fazer esse investimento aí, ter muitos meses para serem aproveitados.
Pergunta, Mari. Eu tenho 2 perguntas. A primeira é quais são os itens que são mais vendidos, que são mais procurados? E minha outra pergunta é o seguinte, Kathleen, quero saber se o PG e o Stout concordam. A percepção que eu tenho é que antigamente, quando eu era criança, as ruas de Porto Alegre eram mais enfeitadas. Os prédios tinham mais decorações de Natal. Hoje em dia a gente não vê tanto. Então eu quero saber se a proprietária dessa loja, que é uma loja tradicional da cidade, se ela percebe que houve uma redução na procura por itens de Natal, ou é uma percepção minha, ou daqui a pouco a redução é só para itens externos, de fachadas de prédios e casas, mas a procura por itens de decoração interna segue intensa. Eu queria entender um pouco se isso mudou de alguns anos para cá. Perfeito, vou passar a pergunta da Mariana lá no estúdio para ti, Karine. Primeiro ela pergunta quais são os itens que estão saindo mais, o que é a preferência do consumidor para esse ano, o que vocês estão projetando, e a sensação que ela tem que antigamente as pessoas gostavam de decorar mais a parte externa das casas, fazer aquela iluminação. Agora tem uma tendência, vocês notam, do pessoal querer decorar mais a parte interna, tu que já tem bastante experiência na área, o que tu nota assim de comportamento? Sim. Eu acho que cada vez a gente está mais morando em apartamentos, né? O que dificulta muito essa decoração externa. Mas quem ainda mora em condomínios de casas, tem essa segurança de poder colocar essa decoração na rua, ainda usa muito. Renas, iluminação por toda a casa, cascatas, ainda é bem procurado por aqui. E tu me perguntou também... O que o pessoal está buscando mais, assim? Ainda tem aqueles itens que são os campeões de venda? Tem alguma novidade que vocês estão projetando para esse ano? O nosso cliente geralmente gosta de novidades. Então, o clássico sai muito bem, mas eles gostam de coisas diferentes. Então, as tendências do ano são sempre as primeiras perguntas que a gente recebe. O que é tendência para esse ano? Então, a gente apostou muito em cordões de estrobo, de LED, em maxi-laços, em cores que são tendência também, justamente para atender esse cliente. Mas o Papai Noel, a guirlanda e a árvore sempre vai ser o campeão de venda, né? Sempre, com certeza. Isso não pode faltar. Tem uma curiosidade, quando eu estava entrevistando ela, Mari, é que tem gente que investe pesado. Eles têm para todos os bolsos, desde, quero só decorar a minha árvore, trocar algumas bolinhas, algumas coisas, aí a pessoa vai adaptar, né? Os vendedores atendem por orçamento. Mas tem gente que chega a gastar quanto, Karine, no investimento de uma casa mesmo, uma pessoa física? Quanto que vocês já fizeram de projeto mais exorbitante, digamos assim? O nosso recorde foi uma cliente que gastou quase R$200 mil na sua casa. Gente! Foi uma decoração completa do segundo andar ao primeiro, casa, banheiro, cozinha, sala, parte externa. Então esse foi o nosso recorde, mas não é o mais habitual, claro. Embora imagina a gente tenha quanto custa a casa. As árvores mais sofisticadas e mais bonitas, a gente consegue atender todos os bolsos e fazer para qualquer orçamento. Mas isso é uma pessoa física que tem bastante recurso para fazer, né? do Natal. Com certeza. E tem que gostar do Natal. A gente estava olhando aqui que além do Mickey e do Stitch, ela estava falando da novidade também das luzes, porque antigamente tinha muito aquele pisca-pisca, né? Que era frenético. E agora a luz é um pouco mais delicada, com menos luzinhas piscantes e uma coisa mais estável, isso? Isso mesmo. Não sei se a gente pode mostrar aqui em uma árvore, mas ela realmente, ela pisca só em alguns pontos. E a grande maioria dos LEDs ficam fixos, é o chamado cordão estrobo de LED. Ele é super tendência e realmente é uma das coisas que a gente mais estamos pedindo hoje na loja. Essa árvore de Mickey está a coisa mais linda. Comenta um amor, pra Mari né? aí, viu, Kathleen? Eu já vi aqui, uma guirlanda de Mickeys para botar na porta. Acho que eu vi uma. A Mari gostou. E eu e a Mari, nós temos crianças pequenas, né? Meninas que gostam da Minnie, então com certeza isso aqui, com o público infantil, Karine, deve fazer muito sucesso, né? Sim, tem vários tipos de clientes, né? Alguns querem para um comércio, por exemplo, eles geralmente querem árvores mais elegantes, para um escritório, mas a grande maioria das mães de crianças pequenas vão pro Duende, pro Papai Noel, ou então pra Disney, pro Stitch, pro Mickey. É um dos mais pedidos. Ô, Kathleen. Uma outra novidade. Fala, PG, Eu pode queria falar. perguntar uma coisa, voltando para a questão de estar cada vez mais cedo, né, Mari? As lojas, enfim, abrindo as suas vendas de Natal. No Natal tem uma questão meio simbólica, né? Que é quando a gente vê decoração de Natal, parece que o ano tá chegando ao fim. Então a gente se angustia um pouco, porque será que eu fiz tudo que eu tinha que fazer e tal? Quando as lojas antecipam isso, eu
queria que tu perguntasse pra ela, claro, será que de alguma forma não atropela um pouquinho esse rito, essa liturgia do final de ano? Imagina em setembro vendendo coisa de Natal, eu fico apavorado se eu olho em setembro. Tem 2 meses só pra cumprir as promessas e tudo. O PG lá no estúdio disse que quando começa a ver a decoração de Natal já começa a dar aquela aflição de, poxa, o ano tá acabando, será que eu cumpri todas as minhas metas? Vocês têm isso, assim, dos clientes, também dá essa sensação de estar atropelando, né? Em setembro já vamos começar a pensar o Natal, isso é algo que vocês também sentem no comércio? Eu acho que todo mundo que chega aqui pedindo decoração de Natal é porque realmente está curtindo que essa época do ano está chegando. Independente de metas, do que foi programado para o ano, é uma etapa de união em família, é um momento muito diferente na casa de todas as pessoas, então eu acho que eles curtem muito mais do que tem essa aflição por metas. Vamos olhar, eles trabalham o ano todo com isso, né? Eles compram durante o ano todo, viajam, então eles também ficam pensando no Natal o ano inteiro, PG. Eles iam ficar na aflição eu ia dizer que o lado bom é que aí a gente tem mais tempo, PG, nós, pessoas um pouco desorganizadas, mais tempo para comprar itens de Natal, entendeu? É mais oportunidades. Já pensando na Páscoa. Já. Isso. Valeu, Kathleen. Sempre à frente. Valeu, pessoal. Convido todo mundo lá em GZH, tem a reportagem completa com mais detalhes e outros lojistas também que nós conversamos.